Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a este vídeo. Hoje nós vamos falar sobre compreendendo o rastreamento de contatos em face à crise da Covid-19. Eu me chamo Guilherme Tonelli e, juntamente com Felipe Lopes, nós vamos discutir algumas das coisas que tornam o rastreamento de contatos tão importante para esse período de crise da Covid-19 que nós estamos vivendo. Esse vídeo faz parte de um projeto maior, esse projeto chama Resposta Covid-19, Estratégia de Apoio aos Municípios, e ele tem 3 parceiros principais, Project Hope, a Sala de Situação da Universidade de Brasília, e a PROEP. É importante também lembrar que, do ponto de vista da Universidade de Brasília, essa iniciativa se soma aos esforços de suporte das IFES à pandemia da Covid-19, que é um projeto das instituições de ensino superior. Nós vamos ter uma série de aulas, tá? Aqui no canal da PROEP, e elas vão ter alguns temas principais, como vigilância, comunicação de risco, controle e prevenção de infecções e assistência a pacientes. E essa é a primeira aula das muitas que vão vir dessa parceria. Então, se você não quer perder as próximas, lembra de clicar aqui embaixo em se inscrever e ativar as notificações. Existe também um QR que vai estar disponível no final dessa apresentação e um link. E nesse link, nesse QR Code, você vai poder baixar um material complementar. E esse material complementar traz diversas informações que foram apresentadas aqui e várias outras que não são apresentadas aqui, mas que vão estar disponíveis nele, sobre o rastreamento de contatos, sobre como definir o período infeccioso para a Covid-19, também algumas classificações do que são os contatos, do que são os casos. Então, se você quiser aprender mais sobre esse assunto, não deixe de baixar esse material. Vamos aprender. Bom, a Covid-19 tem sido um desafio de saúde pública em todo o mundo. Isso não é novidade para ninguém. Enquanto ainda não temos uma vacina, existem algumas atitudes que podem ser tomadas para a gente frear o avanço da crise. E elas são o isolamento dos casos, o distanciamento físico entre as pessoas, ensinar medidas de descontaminação e medidas de higiene, e também realizar o rastreamento e isolamento seletivo de pessoas para evitar que a transmissão se difunda. E hoje, nessa aula, nós vamos conversar sobre o rastreamento e isolamento seletivo. O rastreamento de contatos é uma metodologia que é muito antiga, existem registros das bases do que é o rastreamento de contatos sendo utilizadas já há muito tempo pela humanidade, e ela consiste de ser uma estratégia que é extremamente relevante para que a gente enfrente doenças contagiosas. Ela é feita a partir da identificação das pessoas que tiveram contato com casos suspeitos e casos confirmados. E a partir daí a gente classifica essas pessoas que tiveram esses contatos de acordo com o risco de infecção. É importante lembrar que a partir da doença que a gente vai avaliar, a definição de casos e contatos, ela muda, claro, e então nós vamos, a partir da classificação desses contatos, determinar quais são as pessoas que tiveram risco de serem infectadas, e aí recomenda-se que elas entrem em quarentena para evitar que mais pessoas sejam contaminadas, né? Que mais pessoas contraiam essa doença. E durante o período de isolamento, essas pessoas vão precisar de um suporte, elas vão precisar de ajuda, e também o rastreamento de contatos oferece essa ajuda às pessoas. Qual a importância de realizar o rastreamento de contatos? Bom, ele é muito importante porque ele pode conter, inclusive erradicar algumas doenças transmissíveis. E ele tem 5 passos principais. Esses passos são, o primeiro de todos, identificar quais são os casos. Então a gente precisa de conseguir identificar corretamente quem são os casos. E depois orientar os casos para que eles entrem no isolamento. Assim eles não vão transmitir para mais pessoas. A partir disso, nós conseguimos elaborar uma lista de pessoas que tiveram contato com esse caso e classificar essa lista de acordo com o risco de infecção. Então, a gente consegue, depois disso, recomendar às pessoas que tiveram contato com o caso que elas entrem em quarentena, e assim a gente consegue frear o avanço das doenças contagiosas.
O histórico de implementação dessa metodologia começa em 2003. Na verdade, como eu disse, é muito antiga, mas aqui para essa aula nós vamos falar em 2003, quando houve um surto de SARS na China. E esse surto foi controlado através do rastreamento de contatos, além de várias outras medidas, mas o rastreamento de contatos foi uma medida que contribuiu muito para controlar esse surto. E ele controlou porque quando você faz o rastreamento de contatos de maneira efetiva, você consegue reduzir o tempo entre a infecção, né, e o início do isolamento. Isso significa que menos pessoas vão estar expostas a um caso, menos pessoas vão ter a probabilidade de contrair a doença. Isso funcionou muito bem para a SARS na China, em 2003. Outra situação que foi utilizado com sucesso foi a epidemia de ebola na Libéria, que aconteceu entre 2014 e 2015. Essa intervenção que foi feita na Libéria, ela representou um grande esforço que traduziu um resultado muito bom para controlar a epidemia por lá. E essas melhorias notáveis, elas foram muito bem documentadas na literatura, só que também foram tecidas diversas críticas à maneira que ele foi implementada, e a partir daí a gente conseguiu entender também as limitações do rastreamento de contatos e conseguiu também gerar uma lista de recomendações para que ele seja de fato efetivo. Então, tem uma listinha aqui, como vigilância integrada, gerenciamento descentralizado das equipes multidisciplinares, que também é uma coisa que a gente vai ver mais para frente na apresentação, protocolos abrangentes e estratégias lideradas pela comunidade. Tá? E mais recentemente, agora, nós tivemos o rastreamento de contatos tendo um papel muito importante na resolução, né, no encaminhamento da crise da Covid-19 na Alemanha. E então ele foi combinado com bloqueios de maneira antecipada, com um grande esforço de testagem e com um esforço real, um esforço muito dedicado para fazer o rastreamento de contatos na Alemanha, e isso possibilitou que a sociedade fosse reaberta, né, num espaço curto de tempo. Isso se deu porque as autoridades alemãs também tiveram o esforço de garantir que o tamanho das equipes fosse satisfatório e que elas tivessem as condições corretas para funcionar. E aqui no Brasil, a portaria número 2.358, que foi editada recentemente, em 2 de setembro, ela expõe um plano de enfrentamento à pandemia e reconhece a importância do rastreamento de contatos, né, na atenção primária à saúde e na vigilância à saúde, utilizando o rastreamento de contatos para dar um encaminhamento para a crise também no Brasil, nas 3 esferas, municipal, estadual e federal. Isso é muito importante, porque agora nós temos uma portaria que encaminha e que reconhece a responsabilidade do rastreamento de contatos na resolução da crise. Então, existem vários estudos que mostram que, na maioria dos cenários, então, na maior parte dos cenários, o rastreamento de contatos ele é bastante eficaz para controlar um novo surto da Covid-19 num espaço muito curto de 3 meses. Tá? A probabilidade do controle ela vai diminuir quanto maior for o atraso entre o início do sintoma e o isolamento efetivo do caso, né? Porque daí ele vai ter mais tempo para ter contatos e transmitir a Covid-19 a outras pessoas, que por sua vez vão transmitir a outras, como a gente pode ver nessa figura. Então existe um atraso no isolamento da pessoa A, e durante esse atraso, durante o isolamento, para o início do isolamento, aliás, ela transmite a Covid-19 à pessoa B. E a pessoa B, por sua vez, transmite à pessoa C, e por assim vai, né? Como todos nós já sabemos, o SARS-CoV-2 é um vírus respiratório, então esses contatos próximos podem ter adquirido Covid-19 e, por sequência, transmitir a outras pessoas. A importância do rastreamento de contatos, então, é diminuir esse período de isolamento e garantir que, durante o período infeccioso, a pessoa permaneça isolada e não transmita a novas pessoas a Covid-19. Existem algumas necessidades específicas que são geradas durante essa crise.
E essas necessidades específicas têm muito a ver com os modos de transmissão da doença e elas vão influenciar na montagem dos esforços. Então, a gente selecionou alguns aqui para mostrar para vocês hoje. O primeiro deles, o primeiro e mais importante, é que as entrevistas e acompanhamentos precisam ser feitos preferencialmente de forma remota, porque o SARS-CoV-2 é um vírus respiratório e é o contato físico, é a proximidade física que traz a possibilidade da transmissão do vírus. Isso pode parecer muito óbvio, isso pode parecer muito fácil de deduzir para nós que vivemos num ambiente urbano e que já entendemos que a telecomunicação é uma maneira efetiva, que economiza tempo de entrar em contato com as pessoas. Só que a gente precisa lembrar que alguns contatos não vão conseguir, por exemplo, identificar qual é o e-mail, qual é o telefone dos seus contatos, e isso vai dificultar, então, que as equipes entrem em contato com eles. E também existem algumas comunidades que não têm acesso fácil a telecomunicações. De qualquer maneira, o acompanhamento e a entrevista de maneira presencial deve ser a última opção de todas. Isso é muito importante. Outra coisa que também é muito importante é que exista um material que as pessoas que estão em isolamento ou em quarentena possam acessar e que esse material seja sempre atualizado com as instruções para que elas mantenham o isolamento, uma quarentena de maneira efetiva. E isso também precisa ser comunicado em todos os contatos e acompanhamentos que sejam feitos pela equipe para instruir as pessoas e também para verificar os sintomas delas. Então é muito importante que isso seja repassado com frequência às pessoas que estão se isolando ou que estão em quarentena. Outra coisa também que é muito importante é que precisa sempre haver as instruções sobre biossegurança, de maneira atualizada, porque cada vez mais a gente descobre novas coisas sobre os modos de transmissão, a gente descobre novas coisas sobre o comportamento do vírus, então a gente precisa sempre atualizar essas noções de biossegurança e repassar isso aos casos e contatos para que eles também consigam garantir que outras pessoas que porventura morem na mesma residência consigam se cuidar e assim a gente evita a transmissão, por exemplo, dentro dos lares, dentro das residências. Também é necessário ter uma atenção especial às situações de risco que são decorrentes da necessidade de isolamento. Como as pessoas permanecem nas suas casas, elas estão expostas a realidades dentro das casas delas que as equipes de rastreamento de contato precisam ter sensibilidade para identificar e encaminhar essas pessoas, tá? Então, é o caso de pessoas que, por exemplo, sofrem violência doméstica nos seus lares, que por isso não estão em segurança para se isolar em casa, pessoas que não têm recursos para se isolar em casa, né? Pessoas que não têm como se manter durante o isolamento, durante a quarentena, pessoas que não conseguem se afastar do trabalho e pessoas que não conseguem se isolar, mesmo em casa, ou então porque não tem uma residência, tá? Que seria, por exemplo, o caso de pessoas em situação de rua ou pessoas que dividem a residência com um grupo muito grande de pessoas e não tem um quarto separado para elas realizarem o isolamento ou a sua quarentena. Então, a equipe precisa ter sensibilidade para identificar esses casos e, a partir daí, encaminhar essas pessoas para que elas procurem ajuda financeira, social, para que elas consigam manter o isolamento e a quarentena de maneira segura em todos os aspectos, em todos os sentidos. E também é muito importante monitorar continuamente o estado de saúde dos casos e contatos, né? Isso é importante porque a pessoa ficou isolada em casa e ela precisa reconhecer quais são os sinais, quais são os sintomas que significam que ela precisa procurar urgentemente o serviço de saúde. Isso acontece porque, às vezes, a pessoa com Covid-19 ela pode ter complicações decorrentes da doença, como, por exemplo, insuficiência respiratória, e ela precisa saber alguns sinais que demonstram que ela está em situação de risco, como, por exemplo, ter lábios azulados, confusão mental, dificuldade muito forte para respirar. Tudo isso precisa ficar claro que a pessoa compreenda para que ela saiba que, identificando alguns destes, ela precisa procurar o serviço de saúde e garantir a segurança dela, garantir a saúde dela.
O rastreamento de contatos ele pode ser feito de diversos modos, né? Principalmente nos últimos tempos, com o avanço da tecnologia, nós tivemos outras maneiras de realizar o esforço de rastreamento de contatos. E ele pode ser dividido em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é o rastreamento tradicional. Ele é feito de maneira quase que manual, né? Utiliza programas de computadores muito simples, mas, enfim, a grosso modo, as listas, né, de casos e contatos são feitas à mão, são geridas à mão. Isso dá um grande trabalho para os investigadores e para os rastreadores. E é um método que é bastante demorado e ele exige uma equipe muito grande para que você consiga implementar um rastreamento amplo. Enfim, ele também não consegue responder a tempo justamente por essas características, ele é um pouco demorado. O rastreamento apoiado por tecnologia, ele ainda utiliza muita mão de obra humana, mas tem a tecnologia ali de maneira mais presente, ajudando a trazer uma maior agilidade, uma maior constância para o fluxo dos dados, né, das informações, e também segurança, porque quando a gente fala de rastreamento de contatos, a gente também está falando de dados que são sigilosos e que também precisam de ser geridos com segurança, e aí os programas, né, tecnológicos, as aplicações tecnológicas, elas ajudam a manter essa agilidade e também a segurança no fluxo dos dados. Ela facilita a operação dos canais de comunicação, então você consegue, por exemplo, já associar as informações de contato a um caso, a um contato, e aí já utilizar esses programas, né, essas aplicações tecnológicas para entrar em contato com essas pessoas. E alguns exemplos são os aplicativos que monitoram os sintomas, né, que monitoram os estados de saúde das pessoas e enviam os reportes para o centro de rastreamento, e aí você já eliminou várias pessoas do trabalho de ter que ficar entrando em contato, de ter que ficar subindo essas informações em planilhas, porque a aplicação tecnológica já vai fazer isso para você. E tem também softwares mais completos, como o GoData, que muito em breve vocês vão ver com o Felipe Lopes, como que ele funciona e como que ele auxilia os esforços de rastreamento de contatos. É um programa bastante interessante. E existe também rastreamento digital. O rastreamento digital ele é feito quase que inteiramente de forma digital. Então, você vai utilizar essas aplicações tecnológicas e elas vão fazer a maior parte do trabalho. Você vai ter poucos humanos trabalhando nesses esforços. Um exemplo muito interessante que veio à tona nos últimos dias é a utilização de aplicativos, né, de rastreamento de contatos que as pessoas baixam nos seus celulares, e esses aplicativos ficam com o Bluetooth ligado, e toda vez que outro dispositivo que também tem esse aplicativo baixado chega perto, né, tem o que seria classificado um contato próximo, um contato com risco de transmissão, ele fica marcado ali por um período de tempo, e aí quando essa pessoa faz o teste, ou então tem os sintomas e se torna um caso suspeito ou um caso confirmado da Covid-19, ela avisa para o aplicativo, e aí o aplicativo consegue disparar uma mensagem nos dispositivos das outras pessoas que se classificam como contatos próximos, para que elas entrem em quarentena. Então é um jeito que é bastante efetivo, porque em tese você consegue contactar, né? Você consegue listar contatos que a pessoa não conseguiria listar por conta própria, como por exemplo quem ela cruzou no mercado, quem esteve perto dela dentro de um transporte coletivo e tudo mais, né? Ele seria interessante por essa questão. Só que existem algumas coisas que a gente precisa falar com relação a esses modos de rastreamento. Então, o modo de rastreamento tradicional ele já não atende mais às necessidades da crise gerada pela Covid-19, porque ele é um método que ele é demorado, ele é um método que precisa de muitas pessoas, então é difícil de você escalonar esse método, você precisaria contratar uma quantidade muito grande de pessoas e capacitá-las a tempo, e ainda assim elas não conseguiriam trazer o resultado da agilidade que é necessária para a gente intervir nessa crise. E o rastreamento digital, ele para ser efetivo, significa que a maior parte das pessoas precisa, além de ter um dispositivo, um smartphone, elas precisam estar com ele com bateria e com elas o tempo inteiro, virtualmente o tempo inteiro. Isso é muito difícil de se alcançar, né? Ainda mais em algumas situações como
por exemplo, fora de centros urbanos. E você não pode editar leis para obrigar as pessoas a baixar esses aplicativos. Além disso, também tem uma série de críticas que são feitas em todo o mundo com questões relativas à privacidade das pessoas, né? Como que a gente vai manter a privacidade das pessoas, dos lugares que elas foram, enfim, a privacidade digital das pessoas com esses aplicativos, né? Então é uma questão que traz uma grande preocupação para a comunidade internacional. E com base nisso, né, pensando nessas questões todas, a gente consegue imaginar que o rastreamento apoiado por tecnologia ele é muito efetivo, porque ele traz coisas boas das aplicações tecnológicas e também contorna alguns problemas que são problemas muito graves do rastreamento digital. É aí que entra o Goldata, né? É aí que entra a importância do Goldata, porque ele vai auxiliar esse rastreamento apoiado por tecnologia. Vamos aprender mais sobre ele agora. Olá a todos, meu nome é Felipe Lopes, eu trabalho na sala de situação da Universidade de Brasília, auxiliando o enfrentamento da Covid-19 com o Goldata. Então, diante do que foi apresentado anteriormente pelo nosso colega Guilherme, mostrando a importância do rastreamento de contatos, a gente chega na temática da ferramenta, do software, que é o Goldata. Então, o software vai permitir a investigação de surto mais rápida e precisa durante emergências de saúde pública. Ele vai apresentar essas múltiplas funcionalidades para investigação de casos, acompanhamento de contatos e a visualização de correntes de transmissão. Portanto, é possível visualizar indicadores e o percurso dentro do programa. Então, aqui seria a descrição do programa, seria essa ferramenta que vai incluir essa principal funcionalidade para investigação de casos, acompanhamento de contatos e a visualização dessas cadeias de transmissão. Então, vai garantir o intercâmbio seguro de dados. O programa ele tem funções específicas para garantir a segurança tanto dos usuários como do banco de dados. Ele engloba as três etapas principais do rastreamento de contato, que seria a identificação, a listagem e o monitoramento. Então, o principal objetivo seria esse, facilitar essa investigação, essa coleta de dados, e principalmente o rastreamento de contatos, que aí eu vou conseguir visualizar essas cadeias no programa. Então, o Goldata tem a importância, né? Ele tem essa grande capacidade de produzir e notificar outras informações de captura sobre contatos ou acompanhamentos, tem essa facilidade de manuseio no gerenciamento de informações de casos, informações de laboratório, dados de hospitalização e outras variáveis. Eu vou poder criar eventos, criar grupos de acordo com a exposição do indivíduo no programa. Então, é uma ferramenta de investigação de surto prática e rápida para a coleta de dados. Então, é um programa já autoexplicativo, não tem uma difícil adaptação. Já temos alguns resultados que em 2 semanas os usuários conseguem trabalhar tranquilo no programa, sem apresentar muita dificuldade. Então, quem desenvolveu o Goldata? O Goldata ele foi projetado e desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, em colaboração com a Rede Global de Alerta e Resposta a Surtos, que fornece esses recursos de saúde pública internacional para controlar surtos e emergências de saúde pública em todo o mundo. Então, ele baseia-se nessa experiência anterior da OMS e dos parceiros na concepção, desenvolvimento e implementação das ferramentas de coleta de dados. Então, o Goldata ele já vem com histórico, com arcabouço para uma demanda em saúde e a importância dessas emergências de surto. Então, o que eu posso fazer com o Goldata, né? O Goldata ele vai concentrar nessa investigação de surtos e coleta.
É importante ressaltar que ele não foi criado para uma doença ou país específico, então ele pode ser facilmente adotado para especificações da resposta ao surto de acordo com a necessidade. Então, de acordo com o país, de acordo com o município, eu posso realizar alterações para ele funcionar e obter êxito. Então, ele é uma ferramenta multilíngue, com amplos recursos para importação e exportação de dados. Então, ele é compatível com XLS, CSV, XML e entre outros. Então, é facilmente importar um banco de dados para o software. Ele apresenta dados de referência. Esses dados de referência eu tenho alguns que eu não consigo modificar, ou seja, eles não são editáveis, mas a maioria eu consigo alterar, consigo excluir, mudar um status de classificação. Então, ele tem essa particularidade. Então, aqui são as perguntas mais frequentes do GoData. Então, quem deve usar o GoData? O GoData ele foi projetado para essa investigação e coleta de dados, focando nos casos e contatos. Então, ele vai ter séries de permissões, então, seus usuários vão incluir gerente de dados, epidemiologistas, rastreadores de contato, gerente de resposta. Eu posso criar permissões tanto nas localizações como dos usuários, ou seja, eu posso designar um usuário apenas para cuidar do banco de casos, um só para importar banco, outro eu posso deixar apenas para fazer o rastreamento de contatos. Então, eu tenho como criar restrições. Uma das perguntas mais frequentes é se ele é gratuito para usar. Sim, o GoData é distribuído gratuitamente, sem nenhum custo. Ele já foi projetado assim, com mínimas barreiras para a adoção do software. Então, como que eu faço para usar o GoData? O GoData ele é um software independente, pode rodar independente, rodando um PC ou um servidor com um domínio. E também é legal informar que ele pode ser utilizado como pelo celular. Então, tem na Google Store, na Google e na Apple Store, para baixar o app. Então, você pode fazer essa vinculação do programa com o telefone. Então, você pode realizar um rastreamento pelo seu celular. Então, em dezembro de 2019, a Organização Pan-Americana da Saúde, com seus parceiros, já tinham feito uma introdução dessa ferramenta no Brasil durante a ExpoApp. Então, é uma ferramenta que já está sendo usada em vários países da Ásia, Europa e América Latina na resposta à Covid-19. O software está disponível em vários idiomas e com banco de dados de referência e variáveis configuráveis, como eu tinha citado anteriormente. É importante destacar que o GoData ele pode ser utilizado em diversos níveis, desde o governo nacional até unidades de saúde. Então, a formação de equipes locais é muito adequada e pertinente, considerando que a descentralização dos esforços vai permitir que os trabalhos sejam conduzidos por equipes especializadas que conhecem melhor as fragilidades e os pontos de interesse para atenção prioritária em cada sub-região, ou seja, os municípios e os países vão saber qual a melhor maneira de utilizar o software para o rastreamento de contato de acordo com a sua demanda. Então, além de apoiar esse desenvolvimento de rastreamento de contatos, o software ainda pode auxiliar também em outras análises, como estimativa de casos sintomáticos, pré-sintomáticos, assintomáticos em grupos de Covid-19, conseguindo fazer esse mapeamento das cadeias de transmissão e dos sintomas para a segmentação demográfica. Então, a gente vê essa necessidade da capacitação do rastreamento de contatos, ou seja, formar-se rastreador de contato, mas também da capacitação da ferramenta para obter os melhores resultados. Então, eu trouxe algumas curiosidades do GoData. Ele já é utilizado hoje
hoje lá em aldeias da Filipinas, inclusive já utilizam restrições de localização, ou seja, eles não querem que o banco de casos e contatos de uma aldeia a outra consiga visualizar, então eles já fazem essa separação. Ele já está sendo utilizado em alguns lugares do México, também já são inseridos e analisados para o Suriname, também já é utilizado em Malta. Eu trouxe algumas reportagens, algumas manchetes sobre o software. Então, a OPAS em Massa, em Brasília, treinou alguns especialistas de saúde pública com o uso dessa ferramenta para investigação de epidemias. Essa segunda seria como eu tinha dito, que o Suriname está utilizando para casos e contatos. Aqui seria que a UNB executa projeto piloto para implantação no acompanhamento da saúde, né, na pandemia. Então, a Universidade de Brasília, a UNB, e o Hospital Universitário de Brasília, o HUB, atualmente utilizam o GoData para monitoramento de casos e rastreamento de contatos para os seus servidores ativos. Aqui na direita é uma notícia do governo do Distrito Federal, mostrando que a unidade básica em saúde já utiliza o software para auxiliar nesse monitoramento e rastreamento, inclusive servindo de exemplo para a expansão do software no Distrito Federal. E esse último seria que o GoData está sendo utilizado em Malta e que na reportagem já afirma que ele está sendo utilizado em 45 países. Aqui é o menu geral do GoData. A gente não vai focar na operacionalização do software, mas eu vou mostrar para vocês que tem ali um painel de controle que gera gráficos automáticos, eu posso ter vários tipos de surto, eu tenho meus bancos separados de casos e contatos, eu tenho uma parte específica para resultados de laboratório, eu posso criar eventos e grupos, eu tenho, se acontece duplicidade no sistema, ele já acusa e eu consigo finalizar rapidamente. Entrando aqui agora, o painel de controle vai apresentar vários módulos que são gerados automaticamente. Então, eles estão diretamente relacionados com as variáveis preenchidas no programa. Nessa aula, eu trouxe o gráfico resumo, mas tem outros tipos de gráfico, como gráfico por resultado, por classificação. Eu consigo ver também o acompanhamento de contatos diário, por mês. Eu consigo ver as cadeias. Esse aqui que eu trouxe, esse da esquerda, é o gráfico resumo por classificação. Então, eu consigo ver no meu banco os casos que são suspeitos, confirmados, recuperados. É importante ressaltar que a ferramenta ela é interativa, então quando você está utilizando, você passando o mouse em cima, você é redirecionado aos casos de acordo com o status. Esse do mês seria os casos por local geográfico. Então, eu crio essas localizações, então eu posso criar desde países, que seria o nível administrativo zero, até municípios ou até mais específico. E o último seria esse resumo das internações. Eu consigo saber quais casos estão internados, quais não foram internados. Eu consigo ver quem está isolado, quem não está isolado. Então, eu consigo visualizar por esses gráficos resumos. O programa tem uma série de indicadores, eu trouxe alguns aqui que seriam relacionados aos contatos. Então, eu consigo visualizar os contatos por média, mediana, eu consigo ver quantos estão nessa lista de acompanhamento diário ou mensal, consigo ver quantos foram perdidos no acompanhamento, quantos contatos não foram vistos em X dias, eu posso mudando esses dias, eu consigo visualizar as minhas cadeias, eu consigo ver o percurso do meu contato que se tornou um caso, eu consigo ver se ele se recuperou, qual foi o desfecho dele. Eu consigo visualizar os contatos que foram bem
bem acompanhados, que tiveram sucessos, que foram perdidos no acompanhamento. Então, ele tem uma série de indicadores que a gente pode trabalhar em cima para a obtenção dos melhores resultados. Então essa aula foi uma introdução da importância do rastreamento de contatos, para vocês conhecerem também o software do GoData, que hoje está sendo utilizado para o enfrentamento da Covid-19. Muito obrigado a todos. Agradecer aos nossos parceiros da Project Hope, a solicitação da Universidade de Brasília e a ProEP, que viabilizaram essa aula a acontecer. Vai aparecer um QR Code aí que você pode acessar o material complementar gratuito dessa aula que foi explicada hoje. Tem alguns recursos, algumas informações extras nesse material, então não esqueça de baixar. E também tem o link que você pode acessar. Muito obrigado a todos e até a próxima.